Fala camaradas, mais um vídeo aí do canal, desde já se inscreve aí, dá seu curtiu. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a maioria dos brasileiros de certa forma às vezes nem querem, mas é tão, é tão enraizado na nossa cultura que acaba fazendo parte, né? Então a gente vai falar hoje sobre o futebol brasileiro, futebol moderno no geral. Então desde já, se inscreve aí no canal, dá um like aí, compartilha e bora pro vídeo. Cara, o futebol, a história do futebol moderno, na verdade, ele tem uma, ele já tem uma coisa muito popular, uma coisa que traz da, da vontade da vontade, da capacidade que as camadas operárias, as camadas populares têm sobre o mundo, né? Porque se você for ver a história do futebol moderno, né? Porque o futebol, o tipo de futebol, o jogo parecido, já na China eles já praticavam há vários séculos atrás. Mas o futebol moderno, o que foi criado na Inglaterra, ele era um esporte elitista, um esporte praticado apenas por nobres ingleses, né? Você tinha que ser um nobre para você poder praticar e poder competir é, é, pela Taça da Inglaterra, né? Um torneio que existiam várias equipes já, né? Foi lá na Inglaterra que fizeram as primeiras regras do futebol, só que era um esporte elitista, um esporte que era praticado apenas por lords, por pessoas da alta camada da sociedade inglesa. Então, o que é que acontece? Os operários também começaram a participar dessas competições, né? Teve bastante luta para que eles conseguissem jogar de igual para igual é, com os lords, porque os lords sempre davam um jeito de ter vantagem, né? Os times de lords, mas o dom, o dom realmente estava na classe operária. Os operários, eles realmente eles tinham o dom. é, e começaram as fábricas, né, a fazer seus times começaram a ganhar. Aí foi que começou era proibido, na verdade, o profissionalismo no futebol. Você não podia jogar profissionalmente, né? Depois foi que começou a criar os times e os times jogavam profissionalmente, tal, o cara recebia uma remuneração para participar do jogo. Então, aí passou o tempo foi passando, né? E o esporte foi se popularizando, foi ganhando as massas, chegou no Brasil. Meu amigo, a gente pode dizer que no Brasil, futebol e Brasil tem tudo a ver, tem tudo a ver. É enraizado, é muito, vamos dizer, até quem não acompanha o futebol, eu torço pra tal time e tal, porque é enraizado, é uma coisa que é difícil de você separar. E isso não é ruim, tem gente que acha isso ruim. Estão querendo agora fazer essa problematização do futebol, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Inventam tudo. E não, eu não tô falando da classe alta, não. Eu tô falando da classe que se diz de esquerda e defende o povo tudo. São os próprios, na sua grande maioria, que vem problematizar em relação ao futebol, né? Vem fazer. Como se o trabalhador, como às vezes um cara que só tem isso de lazer, que só a única coisa que ele tem de lazer é assistir um futebol, até isso ele encontra resistência do meio de certas camadas já da sociedade, né? Na verdade, eu como torcedor, como amante do futebol, eu assisto todo tipo de jogo, né? Eu tenho o meu time do coração, mas eu vejo que hoje o futebol ele ele sofreu uma mudança de certa forma boa e ao mesmo tempo ruim. A mudança boa é que hoje o futebol tecnicamente como entretenimento ele realmente ele avançou, mas ele deu um passo para trás em relação à importância que ele tinha também na questão social, na questão de influenciador social, né? Mas mesmo com todos esses problemas, o futebol ainda hoje é o esporte mais democrático que existe. Você vê um molequinho que saiu lá da favela, vai,
consegue ganhar um horrores de dinheiro, consegue fazer seu nome, né? Através do futebol, de certa forma. Às vezes um garoto que não teria expectativa nenhuma na sua vida encontrou no esporte, não só no futebol, mas em vários esportes. Mas como o futebol é o esporte mais, são mais de 270 milhões de pessoas, né, que praticam futebol no mundo. É, isso consegue dar uma visibilidade muito grande para certas camadas da sociedade ainda. Problemas que eu vejo que hoje esse garoto, essa pessoa de classe baixa enfrenta muito para começar a praticar o futebol e para viver do futebol são a questão que hoje o dinheiro, que é muito importante no futebol, e que isso fique bem claro, eu não vou ser hipócrita e dizer que sem dinheiro se faz futebol, hoje não se faz. Mas o que acontece é que hoje existe um grupo de empresários, de pessoas que às vezes não tem nem consegue colocar pessoas dentro de determinados times que não tem a capacidade que um cara que está na favela, que um cara que se esforça bastante tem, né? Você vê que hoje a seleção brasileira ela é comandada por pessoas que não tá o melhor ali na seleção brasileira. Tá o que consegue ter um melhor agente, o que consegue negociar sua estadia ali na seleção. O futebol moderno, o futebol brasileiro, ele vai ficar para trás em relação ao futebol do resto do mundo por isso, porque no futebol do mundo, do resto do mundo, em alguns países da Europa, né, que são os países que geralmente são mais fortes nesse quesito, eles têm um jovem desde sempre, ele tem uma base, ele tem como treinar, ele tem como se profissionalizar. E no Brasil, cara, infelizmente, o cara que tem que passar por categoria de base, o cara que tem que quer jogar profissionalmente para viver, ele sofre muito, cara. Ele sofre muito. Ele não tem como ir pro treino porque ele não tem dinheiro para isso. Ele não tem como pegar um ônibus se ele não tiver uma bolsa, alguma coisa do tipo. E aí fica bem complicado. Pra gente competir com os países de primeiro mundo, infelizmente, a gente vai ficar para trás. Pode ter certeza nisso. Se não tiver um governo que tente mudar um pouco essa realidade de pelo menos subsidiar mais a iniciativa do esporte, né? Do futebol e do esporte em geral. A gente vai ficar para trás e vai ser muito difícil a gente conseguir ganhar uma Copa do Mundo novamente. Então foi isso, pessoal. O vídeo foi esse. Desde já agradeço aí quem tá dando uma força no canal, tá compartilhando, tá se inscrevendo. E até o próximo, camaradas.